A gente já conhece campanhas importantes e muito simpáticas, como o Outubro Rosa, para a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, para chamar atenção para o câncer de próstata, e agora chega o Setembro Vermelho, para ajudar a conscientizar os brasileiros sobre os problemas cardiovasculares. Dá uma olhada. 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Por isso, este mês é conhecido como Setembro Vermelho. A data foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com base em São Paulo, e tem como objetivo alertar, diagnosticar, prevenir e orientar sobre as doenças cardiovasculares. As doenças cardíacas são as maiores causas de morte no mundo. Para se ter uma ideia, em 2010, elas foram responsáveis por 30% dos óbitos, custando cerca de mais de 850 bilhões de dólares para os governos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, as doenças do coração serão responsáveis por uma proporção maior de morte nos países de renda média e baixa. Por isso, a importância das campanhas de conscientização e de prevenção. Quanto mais consciência a gente tiver sobre a importância da nossa saúde, mais cuidado a gente vai tomar, né? A gente vai estar recebendo no programa hoje o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista e diretor do grupo Angiocárdio. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Tudo jóia, graças a Deus. É verdade que o coração das mulheres está sofrendo mais ultimamente das doenças cardiovasculares? O índice está aumentando também entre o grupo das mulheres? Isso é verdade. Há mais ou menos 20 anos, 30 anos atrás, a gente tinha uma proporção, para cada 10 pessoas que infartavam, uma era mulher. Hoje em dia, essa proporção é quase meio a meio. Tá. De cada 3 infartados, 1 é mulher. Então, isso aconteceu nos últimos 20 anos. E quais são os fatores que levaram as mulheres a se equiparar os índices? Por que isso aconteceu? Os fatores principais foram a obesidade, que aumentou entre essa população, e o tabagismo. Esses são os 2 fatores principais. Entretanto, houve uma mudança muito grande de atitude das mulheres anteriormente à década de 60, tá certo? E agora, dos anos 2000 em diante. A mulher hoje ela tem a mesma atribuição do homem, ou seja, ela trabalha, ela tem o mesmo grau de estresse, ela corre para lá e para cá, e ela tem um agravante, quer dizer, ela cuida da casa, quer dizer, ela está trabalhando aqui com a cabeça em casa, nos filhos, então o grau de estresse é maior. Ela adquiriu hábitos que eram masculinos, que era o hábito de fumar, tá certo? Ela deixou de fazer atividade física, e com isso ela perdeu aquela proteção que ela tinha do hormônio feminino, porque o estrógeno ele protege o coração da mulher contra a doença cardiovascular. Tá. Entretanto, essa proteção que só se perdia depois da menopausa, ela passa a perder antes, porque esses fatores de risco para a doença cardiovascular inibem essa ação protetora do estrógeno, como o tabagismo, por exemplo. Então, essas agressões também influenciam na questão hormonal da mulher. Exato, e é por isso que você tem essa mudança, que antigamente a gente achava a mulher jovem no infarto, quer dizer, o infarto é coisa de homem, velho, barrigudo, tá certo, estressado. E mudou fumante, bastante, viu? E mudou. Hoje o infarto, ele não tem cara, ele pode acontecer nas pessoas jovens. Ele vem aumentando nas pessoas abaixo de 60 anos também. Antigamente, 10% dos infartos ocorriam entre jovens. Hoje chega até metade dos infartos, principalmente entre os homens, acontece entre os jovens. E 1/4 das mulheres que infartam são mulheres jovens, ou seja, abaixo de 60 anos. É interessante a gente parar para pensar que, principalmente agora no Setembro Vermelho, que muitas pessoas se preocupam hoje em dia na questão da alimentação e tudo mais, e a gente vê artigos sendo divulgados o tempo todo, cuidado que tal alimento ou tal condição de vida ou tal tipo de comportamento pode gerar mais câncer disso ou daquilo ou do outro. Muitas pessoas se preocupam muito com o câncer, porque muito se fala sobre o câncer. Agora, o que muita gente não sabe é que as doenças cardíacas matam ainda mais do que o câncer, né, doutor? Isso é muito bem colocado. A mulher, a gente está falando de mulher, ela se preocupa, existe realmente várias campanhas, a de câncer de mama é uma campanha muito forte, né? Muito importante. E essa preocupação. Entretanto, o infarto mata 6 vezes mais a mulher do que o câncer de mama, ou seja, é a principal causa de morte entre mulheres e homens. São 18 milhões de pessoas que desaparecem do planeta Terra por ano. Quer dizer, é uma grande São Paulo que some do mapa todo ano. Só pelas questões do coração. Só por questão do coração. Então, por isso que a gente precisa ter essa
conscientização. A campanha Setembro Vermelho, ela vem para buscar essa conscientização da importância. O pessoal lembrar que existe o coração, que precisa cuidar dele. Como existem outras campanhas, como a campanha Coração Alerta, que a gente coordena a nível nacional, com a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que visa ensinar sinais e sintomas de infarto para que as pessoas saibam o que fazer na hora do acontecimento do infarto para tentar reduzir a morte por infarto. Por quê? Se você consegue identificar precocemente, buscar o tratamento mais rápido, você reduz muito a chance de morrer de infarto. E é lógico que a campanha também fala da parte preventiva. Então, a Setembro Vermelho, a Coração Alerta são campanhas parceiras para tentar reduzir mortes por infarto no Brasil. E quando que a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Com exames preventivos, enfim, ela tem que primeiro analisar em que contexto que ela está inserida, se ela fuma ou não, se ela está acima do peso ou não, se ela tem hereditariedade na família. Antes de mais nada é fazer essa avaliação? Isso, eu acho que o primeiro de tudo é a gente saber se o nosso coração é saudável. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Quando que a gente deve procurar um médico, um clínico, um cardiologista para fazer um check-up cardiovascular? Eu acho que quando você tiver essa conscientização, eu vou no médico, então já marca e já vai amanhã. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o seguinte: se você tem antecedentes familiares, ou seja, pai ou mãe que tiveram infarto antes dos 60 anos, você tem que fazer uma avaliação em torno, no máximo, até os 30 anos de idade, tá certo? Outra orientação, você quer mudar a atividade, você quer iniciar uma atividade física mais intensa, vou fazer corrida, eu quero começar, vou correr essas maratonas pela cidade, que cada dia mais acontecem. Veja se o coração aguenta. Faça a sua avaliação antes. Por quê? Porque às vezes existem várias doenças cardíacas, não só a doença coronariana que provoca o infarto. Então você tem as doenças que são as arritmias, você tem doenças do músculo cardíaco, doenças das válvulas e as doenças que as pessoas nascem com algum problema congênito. E se ela nunca foi no médico, ou se isso passou batido, e você for fazer uma atividade física muito intensa, quer dizer, alguma coisa pode acontecer com você. Então, primeiro, saiba se o seu coração é saudável. E depois, obviamente, você vai procurar levar uma vida fugindo desses fatores de risco, que são os fatores de risco que levam você a desenvolver um infarto no futuro. Esses fatores, os mais importantes: pressão alta, o diabetes, o colesterol, a obesidade, o estresse, o tabagismo. Então, esses são fatores que a gente consegue modificar, já que a carga genética ainda a gente não consegue modificar. São muitos os sinais que a gente tem que ficar atento, né? Agora, dentro desses exames que você comentou, é importante também a gente medir sempre o colesterol? É importante, quer dizer, dentro da avaliação dos fatores de risco, existem alguns que a gente não consegue diagnosticar examinando ou conversando com a pessoa. Então, por exemplo, saber se é diabético, você tem que fazer o exame de glicemia. Saber se você tem um colesterol elevado, você tem que fazer um exame de sangue. Sempre medir a pressão. Saber se é hipertenso, você tem que medir a pressão, ou seja, você precisa realmente, inicialmente, de uma consulta médica. Outro fator de risco que é importante e que cresce no mundo moderno é o sedentarismo, porque o sedentarismo leva à hipertensão, leva ao diabetes, que leva à obesidade. Então, a atividade física é importante que a gente incorpore isso no nosso cardápio diário. A alimentação saudável e atividade física aeróbica diária. Uma caminhada simples já tira esse rótulo de sedentarismo e já melhora a situação. A gente tem uma animação aqui que mostra o que acontece com o coração no momento do infarto, é isso? Isso. Vamos dar uma olhadinha? Pode colocar na tela? Explica pra gente, doutor, o que está acontecendo com esse coração? Ó, isso aí é o coração batendo, tá certo? Você vê essas artérias, são esses caminhos vermelhinhos que parecem... São tamanho natural ou ele está aumentado? Ele está aumentado. Aí dentro da artéria... Não, sim, eu digo, proporcionalmente falando, ele não está aumentado, como se fosse já não, um coração doente. Não, é o coração normal. Tá. Aí é o sangue passando, a placa de gordura amarela, ela se rompe e um coágulo de sangue, ou um trombo, fecha completamente a passagem de sangue, provocando infarto. E essa área do coração, então, que está enegrecida, é a área que deixou de receber o sangue. Isso é uma necrose, então? E é uma necrose do músculo, ou seja, a necrose ela vai começando lentamente e se você não desentupir, não tirar aquele coágulo de sangue, não abrir aquele caminho para que o sangue volte a passar como está passando aqui, você tem um problema. O infarto. Exatamente. Isso aqui é exatamente o quê, essa placa amarela? Isso, a placa amarela é a placa de colesterol, é a ateromatose, a placa de ateroma, que por um momento ela se rompe, em algum momento da vida ela vai se romper, e vai promover, então, uma cicatrização rápida, que é a formação de um coágulo de sangue, que é esse vermelho, e que causa um entupimento abrupto.
Tá. Existem duas formas de você ter um entupimento da coronária. Um é esse crescimento dessa placa de gordura que vai crescendo lentamente durante a sua vida, até ela estreitar o vaso de maneira suficiente a reduzir o fluxo de sangue e provocar sintomas de dor no peito, que é a angina. A angina ao esforço, a angina crônica. A outra forma é o entupimento abrupto e rápido, ou seja, a placa de colesterol, ela ainda não está entupindo toda a artéria, mas por um momento ela se rompe, porque é uma placa um pouco mais mole, ela tem um núcleo de colesterol ali, ela abre, um coágulo de sangue vem e fecha agudamente, porque ele tenta cicatrizar ali. E ele fecha, porque o vaso é fechado. Tá. Fecha o fluxo de sangue e abruptamente essa perda do fluxo de sangue rápida provoca um infarto. Tá. Então, o infarto é um evento sempre súbito e rápido. E que a gente tem que saber identificar, saber o que fazer para poder iniciar o tratamento. Um trombo pode vir de outras partes do corpo também e causar um problema no coração? As pessoas que têm varizes, por exemplo, devem se preocupar com problemas cardíacos ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como as coronárias são artérias e o fluxo para a coronária vem da aorta, ou seja, o sangue vem do pulmão, entra dentro do coração e é ejetado pela aorta. Na hora que ele é ejetado pela aorta, ele vai encher as coronárias. Então, é um sangue que vai vir do átrio esquerdo, quer dizer, da parte de cima do coração, vindo do pulmão. Não é o sangue que vem das veias. Então, a pessoa, o trombo que vem das varizes, ele não vai provocar um infarto. Ele vai provocar embolia pulmonar, que é o entupimento de uma artéria dentro do pulmão. Que também é muito grave. O princípio é mais ou menos igual, mas o órgão é diferente. Tá. Agora, o que pode acontecer, às vezes, é você ter trombos em outras partes do coração que podem entrar nas coronárias provocando infarto, mas é uma situação muito rara. Primeiro eu queria que você falasse como é que a gente deve reconhecer os sintomas do infarto, né? Para a pessoa que de repente imaginou que isso pudesse acontecer algum dia lá no futuro e enquanto jovem já está sentindo alguma coisa. Quais são os primeiros sintomas da pessoa que está infartando ou vai infartar? Isso é fundamental. Fundamental por quê? Porque só 2% da população brasileira sabe identificar sinais e sintomas de infarto. Então, como que ocorre? Qual é o sintoma mais comum do infarto? É a famosa dor no peito. Como que é essa dor? É uma dor que começa no meio do peito, é uma pressão, é uma dor em pressão ou queimação, que não melhora nem piora com você respirar, com você engolir, com você movimento, ou seja, é uma dor contínua, constante, de forte intensidade. Normalmente, ela pode aparecer no meio do peito ou pode começar na boca do estômago. A gente pode achar que é uma dor de estômago, por exemplo? Confunde muito com dor de estômago, confunde muito com dor de esôfago, dor de estômago. Ela pode começar nas costas e aí ela pode caminhar para frente, ela pode caminhar a dor do peito para o braço esquerdo, para a região do punho, pode subir para a região do pescoço, mandíbula, dente, e por isso que às vezes ela confunde. E essa confusão pode acontecer porque depende do lugar do coração que foi afetado pelo problema, é isso? Exatamente. Se é uma parte superior ou inferior? Isso tem a ver com a região do coração que está infartando. Então, tá. por exemplo, o infarto de uma coronária circunflexa que irriga a parede dorsal, a parede de trás do coração, ela pode dar como sintoma predominante uma dor mais nas costas, tá certo? Uma coronária direita que vai para a parte de baixo pode mimetizar mais uma dor de estômago. É importante dizer que essa dor muitas vezes vem acompanhado de outros sintomas. Quais? Uma sudorese fria, inexplicável, um suor profuso, tá certo? Grande. Além do suor frio, um enjoo, vômito, às vezes tontura, uma falta de ar, um mal-estar, uma sensação de desmaio, a dor no braço e às vezes o desmaio. Tá certo? E às vezes nada disso, só a dor mesmo. Às vezes só a dor. Às vezes um dos sintomas, 2, 3, não dá para saber. Isso, exatamente. Se essa dor ou se esses sintomas demorarem mais de 20 minutos, chegou a 20 minutos, não está melhorando, vá até o hospital. Ir ao hospital é mais recomendado que você vá de ambulância, ou chame a ambulância para levar ao hospital, ou que alguém te leve ao hospital, que você não vá sozinho, não vá dirigindo, porque pode acontecer alguma coisa com você no meio do caminho. É lógico, se não houver nenhuma alternativa, aí você vai sozinho até o hospital, quer dizer, se não tiver nenhuma dessas outras alternativas. Outra recomendação, a dor ela pode não ser muito forte, pode não assustar. Pode ser uma dor mais fraca. E isso acontece em mulheres, acontece nos diabéticos, nos idosos e em pessoas que já operaram o coração. Então, essa é a grande confusão. Quer dizer, o infarto da mulher, ele é mais fatal do que o infarto do homem.
Ou seja, a chance da mulher morrer no infarto é maior. Uma das causas é exatamente o sintoma, a mulher tolerar mais a dor, ou a dor ser menos importante e ela demorar mais para chegar ao hospital. Vamos mostrar então como é que funciona a massagem? Porque de repente tem uma pessoa que está ao meu lado, passando por tudo isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ou amenizar os sintomas, ou até mesmo evitar que o infarto aconteça de fato? Em casa, alguém passou mal, você fala, puxa, isso aqui pode ser infarto. Se você tiver em casa comprimido de ácido acetil salicílico, os nomes mais famosos aí, AS e aspirina, você dê 3 comprimidos de 100 miligramas, aquele pequenininho, 200 a 300 miligramas. Isso vai ajudar a iniciar, a dissolver aquele coágulo de sangue que está entupindo a coronária. O sangue, né? Exatamente. Então já é um avanço, é uma coisa que vai ser útil a você começar a tratar o infarto. Se você tiver e se a pessoa não for alérgica a essa medicação, tá certo? A outra coisa, deixa a pessoa repousada, afrouxe as roupas, no lugar mais ventilado, procure manter a calma, né? A pessoa mais calma até que chegue a ambulância. É importante que ela se deite para de repente não Agora, cair? De repente, tudo bem, você fez tudo isso e a pessoa desmaiou. Desmaiou. Fala, puxa, vamos ver se é um desmaio, o que está acontecendo. Então a pessoa está parada, está deitada. Primeira coisa, vê se ela está consciente. Então você chama, né? Então vamos chamar aqui a Anne, a nossa amiga Anne. Anne? Anne, ela não responde, você procura ver, não respira, ela não mexe o tórax, procura um pulso na região do pescoço, não tem pulso, então ela está numa parada cardiorrespiratória. Nessa situação de parada, se você tem mais alguém, peça para essa pessoa chamar o mais rápido possível o serviço de emergência, o serviço de SAMU, de ambulância. E você vai ter que começar alguma coisa, não deixa a pessoa parada. É importante que o coração mantenha os batimentos, mantenha o fluxo. Então tem que manipular. E para isso você vai fazer o seu movimento para que você faça a contração do coração. Então você vai entrelaçar os dedos, vai colocar a mão espalmada no meio do peito, não é do lado esquerdo, não é da boca do estômago, é no meio do peito, para que você não tenha frature as costelas, tá certo? E numa superfície dura, aqui a gente já está a maca, tá certo? Mas se você não tiver, coloca a pessoa no chão, é mais adequado do que no sofá, porque você não pode balançar. E você vai fazer contrações ritmadas, tá certo? Nesse ritmo, contrações fortes no meio do peito e você vai ver a depressão do tórax empurrando então o coração e massageando. Não precisa ter muita força. Mantenha os braços estendidos e jogue o peso do seu corpo. E isso é suficiente, qualquer pessoa, qualquer criança pode fazer isso. Tem um número certo de contrações que tem que fazer? Precisa fazer algum tipo de ventilação? Você mantém uma contração acima de 80 por minuto. Quer dizer, é um ritmo mais ou menos de uma música de balada, tá certo? Até tem uma propaganda da American Heart Association com a música dos Bee Gees, tem a live. Eu assisti esse vídeo. É muito interessante. Então você vai manter exatamente esse movimento. Nem muito rápido, nem muito devagar, mas suficiente para que você tenha uma pressão boa, tá certo? E vai fazendo isso até chegar ao socorro. E vai fazendo até chegar ao resultado. Não abandone a pessoa. Que seja 10 minutos, 15 minutos, o tempo que levar. Não deixe de massagear. Isso aumenta muito a chance da pessoa sobreviver. Quanto à respiração, as recomendações atuais é que você não precisa fazer a respiração boca a boca, desde que você mantenha uma contração efetiva aqui do coração. Você pode aguardar o socorro chegar sem ter que fazer a respiração. E obviamente não coloque nenhum remédio na boca da pessoa se ela estiver desmaiado, né? A exceção, da aspirina, se ela desmaiou, esquece. Idosos e crianças. Muitas das vezes uma parada cardiorrespiratória em criança e idoso não é infarto. É alguma obstrução, a pessoa engoliu, tá certo? Parou e fechou a passagem da traqueia. Então observe, na hora que você deitar, faça isso e veja se há algum objeto na boca, tente tirar esse objeto, tá certo? Tá bom. Quero agradecer demais as orientações, as explicações do Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista e diretor do grupo Angiocardio, tá? Obrigada mesmo, porque tá aí um assunto extremamente importante. Essas orientações que você deu agora pode ter ajudado muita gente, inclusive no futuro próximo, a salvar muitas vidas. Por isso, obrigada mesmo. Tá convidado a voltar ao Revista no futuro próximo. Eu que agradeço. Eu quero deixar só 2 sites, o site do Setembro Vermelho, do Instituto Lado a Lado pela Vida, o site do coraçãoalerta.com.br, onde você tem várias informações de tratamento e prevenção de doença cardiovascular. Tá certo. Obrigada, doutor Marcelo. Até a próxima, viu? Obrigado. Até.